Eles não deveriam se apaixonar. Ela, uma jovem negra criada em um orfanato, acostumada a lutar contra o preconceito e a desigualdade. Ele, herdeiro de uma das famílias mais poderosas e preconceituosas da cidade, vivendo em um mundo de privilégios e aparências. Mas quando seus mundos colidem, surge um amor tão intenso quanto impossível. Será que esse sentimento será forte o suficiente para vencer o ódio que o cerca? E antes de começarmos com a história, deixe o seu like e diga nos comentários de onde você está vendo este vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como essa. E agora, vamos para a história. A chuva caía fina naquela tarde cinzenta, criando pequenos rios que serpenteavam pelas calçadas de paralelepípedo. Marina apertou o casaco surrado contra o corpo, tentando se proteger do frio que parecia atravessar sua pele. A cidade, com seus prédios antigos e ruas movimentadas, era um contraste gritante com sua realidade. Um pequeno quarto no orfanato São Vicente, onde havia passado toda a sua vida. Marina tinha 21 anos e, embora já não fosse mais uma adolescente, ainda vivia sob o teto do orfanato. O sistema de adoção não tinha espaço para uma menina negra que, segundo a sociedade, já era velha demais para ser escolhida por uma família. Ela havia aprendido a aceitar a rejeição, mas isso não tornava as coisas mais fáceis. Naquele dia, Marina caminhava apressada, carregando uma pequena sacola com os poucos mantimentos que conseguira comprar com o salário de auxiliar em uma livraria do centro. Era um trabalho simples, mas ela amava estar cercada por livros, mesmo que raramente tivesse tempo para lê-los. Do outro lado da cidade, em uma mansão cercada por altos muros e jardins impecáveis, Arthur encarava o próprio reflexo no espelho. Ele tinha 25 anos, cabelos castanhos perfeitamente penteados e olhos verdes que refletiam uma vida de privilégios. Arthur era o único herdeiro da família Albuquerque, conhecida por sua fortuna e influência na política local. Mas, naquele momento, Arthur não se sentia privilegiado. Ele se sentia sufocado. Sua mãe, Vera Albuquerque, era uma mulher rígida, obcecada por manter as aparências e preservar o bom nome da família. Seu pai, Carlos, era um homem frio, mais preocupado com os negócios do que com o filho. Arthur cresceu cercado de luxo, mas nunca conheceu o que era amor de verdade. Naquela noite, Arthur foi arrastado por amigos para um evento beneficente organizado pela alta sociedade local. Ele odiava essas festas, cheias de pessoas falsas e sorrisos, ensaiados, mas sabia que sua ausência seria motivo de mais críticas por parte da mãe. Enquanto isso, Marina, sem saber, estava prestes a entrar naquele mesmo evento. A diretora do orfanato, Dona Célia, havia insistido para que ela ajudasse como voluntária, servindo os convidados. Marina relutou, mas acabou aceitando. Era uma oportunidade de ganhar um dinheiro extra e ela não podia se dar ao luxo de recusar. Quando Marina chegou ao salão luxuoso, sentiu-se completamente deslocada. O chão de mármore brilhava como um espelho. Os lustres de cristal pendiam do teto como joias e as pessoas estavam vestidas com roupas que provavelmente custavam mais do que ela ganharia em anos. Ela tentou se manter invisível, caminhando entre os convidados com uma bandeja nas mãos, mas não pôde deixar de notar os olhares de desprezo que alguns lançavam em sua direção. Ela sabia o que aqueles olhares significavam. Não era apenas por estar ali como uma funcionária, mas por ser quem ela era. Arthur, entediado, estava encostado em uma das paredes, observando o salão com desinteresse. Foi então que seus olhos pousaram nela. Marina. Ela não era como as outras mulheres daquele lugar. Havia algo em sua postura, em seu olhar, que o intrigava. Ela parecia tão deslocada quanto ele se sentia. Marina percebeu o olhar de Arthur e, por um momento, seus olhos se encontraram.
Ela desviou rapidamente, sentindo o rosto queimar. Ele, no entanto, continuou a observá-la, intrigado. Mais tarde, naquela noite, enquanto Marina recolhia copos vazios, Arthur se aproximou. "Você trabalhas aqui?" Ele perguntou, tentando parecer casual. Marina olhou para ele, surpresa. "Estou ajudando como voluntária", respondeu, sem saber ao certo por que ele estava falando com ela. Arthur sorriu. "Não parece o tipo de lugar que você frequentaria por vontade própria." Ela arqueou uma sobrancelha. "E você parece o tipo de pessoa que frequenta esses lugares o tempo todo." Ele riu genuinamente. "Tocou no ponto certo. Eu odeio essas festas." Marina não sabia como reagir. Ele era claramente de um mundo completamente diferente do dela, mas havia algo em seu tom de voz que parecia sincero. "Por que está aqui, então?" Ela perguntou, sem esconder a curiosidade. "Minha mãe me obrigou", ele admitiu. "E você?" "Dinheiro", respondeu simplesmente. Arthur ficou em silêncio por um momento, admirando a honestidade dela. Ele estava acostumado a pessoas que diziam o que achavam que ele queria ouvir, mas Marina era diferente. A conversa foi interrompida por Vera Albuquerque, que se aproximou com um olhar de reprovação. "Arthur, o que está fazendo?" Arthur se endireitou, conversando. Vera lançou um olhar frio para Marina, como se ela fosse um inseto. "Tenho certeza de que essa jovem tem trabalho a fazer." Marina sentiu o rosto queimar de vergonha e raiva, mas se conteve. "Com licença", disse, afastando-se rapidamente. Arthur ficou parado, observando a mãe com desaprovação. "Você não precisava fazer isso." "Fazer o quê?" Vera perguntou, fingindo inocência. "Tratá-la como se ela fosse invisível. Ela é uma funcionária, Arthur. Não é apropriado que você converse com pessoas como ela." "Como ela?" ele repetiu, incrédulo. "Você sabe o que quero dizer", respondeu Vera, antes de se afastar, deixando Arthur sozinho com seus pensamentos. Naquela noite, enquanto Marina caminhava, de volta para o orfanato, não conseguia tirar Arthur da cabeça. Ele era diferente de tudo o que ela conhecia, mas também era inacessível. Ela sabia que não deveria pensar nele, mas de alguma forma sentia que aquele encontro havia mudado algo dentro dela. Arthur, por sua vez, não conseguia parar de pensar em Marina. Ele sabia que sua mãe nunca a aprovaria, mas havia algo nela que o fazia querer desafiá-la. Pela primeira vez, ele sentiu que valia a pena lutar por algo ou alguém. E assim, sem perceberem, os dois estavam prestes a embarcar em uma jornada que colocaria à prova não apenas o amor que começava a nascer entre eles, mas também a força de suas próprias convicções. Arthur, no dia seguinte, decide procurar Marina na livraria onde ela trabalha, sem saber que sua mãe já havia descoberto sobre o encontro e estava determinada a impedir qualquer contato entre os dois. Na manhã seguinte, Marina estava na livraria, organizando os livros em uma das prateleiras mais altas. O trabalho era simples, mas ela gostava de estar cercada pelas histórias que preenchiam aquelas páginas. Era uma forma de escapar, mesmo que por alguns momentos, da realidade que a cercava. Enquanto arrumava os livros, ela não conseguia tirar Arthur da cabeça. O encontro da noite anterior parecia um sonho distante, algo que não deveria ter acontecido. Ele era de um mundo completamente diferente, e Marina sabia que não deveria alimentar nenhuma ilusão sobre isso. Do outro lado da cidade, Arthur estava sentado na enorme mesa de café da manhã de sua família. O ambiente era silencioso, como sempre. Vera Albuquerque estava lendo o jornal, enquanto Carlos, o pai de Arthur, revisava documentos de trabalho. A presença de Arthur ali era quase invisível, como se ele fosse apenas mais um objeto naquela casa impecável. Mas Arthur não conseguia se concentrar em nada. A imagem de Marina, com seus olhos intensos e sua postura firme, não saía de sua mente.
Ele sabia que sua mãe ficaria furiosa, mas algo dentro dele o impulsionava a vê-la novamente. Arthur, você está me ouvindo? A voz fria de Vera o trouxe de volta à realidade. Hã? O quê? Eu disse que temos um jantar importante esta noite com os investidores da empresa. Quero que você esteja presente. Arthur suspirou. Eu já tinha outros planos. Outros planos? Vera arqueou uma sobrancelha. E o que seria mais importante do que o futuro da nossa família? Ele não respondeu. Em vez disso, terminou o café rapidamente e saiu da mesa. Vera o observou com desconfiança, percebendo que algo estava diferente. Poucas horas depois, Marina estava no balcão da livraria, atendendo uma cliente, quando ouviu o som da porta se abrindo. Ela olhou instintivamente e viu Arthur entrando. Ele estava vestido de forma casual, mas ainda assim exalava um ar de elegância que parecia fora de lugar naquele ambiente simples. Marina sentiu o coração acelerar. Ele não deveria estar ali. Oi, disse ele com um sorriso tímido. Você está perdido? Ela perguntou, tentando soar indiferente. Não, eu vim te ver. Marina olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava prestando atenção. Você não deveria estar aqui. Por que não? Porque não faz sentido. Nós não temos nada em comum. Você é... Você. Arthur deu um passo mais perto. E quem eu sou exatamente? Alguém que não deveria estar falando comigo, respondeu Marina, tentando ignorar o calor que subia pelo rosto. Eu não ligo para o que os outros pensam, disse Arthur. E pelo que vi ontem, você também não. Marina ficou em silêncio por um momento, lutando contra os próprios sentimentos. Ela sabia que ele estava sendo sincero, mas também sabia que o mundo deles não permitiria que algo desse certo. Arthur, você não entende. Pessoas como você, como sua família, nunca aceitariam alguém como eu. Eu não sou minha família, ele disse com firmeza. Antes que Marina pudesse responder, a porta da livraria se abriu novamente e Dona Célia entrou. Ela parou ao ver Arthur, franzindo a testa. Marina, está tudo bem aqui? Perguntou a diretora do orfanato, claramente desconfiada. Sim, tudo bem, respondeu Marina rapidamente. Arthur percebeu a tensão no ar e decidiu não insistir. Eu vou embora, mas posso te ver de novo? Marina não respondeu, apenas desviou o olhar. Arthur entendeu que não conseguiria uma resposta naquele momento, então acenou discretamente e saiu. Naquela noite de volta à mansão, Arthur foi confrontado por Vera. Quem era aquela garota na livraria? Ela perguntou sem rodeios. Arthur ficou surpreso. Como você sabe disso? Eu tenho meus meios, respondeu Vera com um tom de superioridade. E vou deixar uma coisa bem clara, Arthur. Essa garota não é adequada para você. Não quero que você a veja novamente. Você não pode controlar minha vida, disse Arthur, tentando manter a calma. Enquanto você viver sob este teto, sim, eu posso, respondeu Vera com frieza. Arthur sentiu a raiva crescer dentro dele. Ele sabia que sua mãe era controladora, mas não esperava que ela fosse tão longe. Você não conhece Marina. E, sinceramente, não me importa o que você pensa, disse ele, antes de sair da sala, batendo a porta. Vera ficou parada por um momento, seu rosto endurecido. Ela sabia que precisava agir rápido para impedir que aquela situação saísse do controle. Enquanto isso, Marina estava em seu quarto no orfanato, olhando pela janela. Ela sabia que Arthur era diferente, mas também sabia que o mundo deles era cruel. O preconceito, a desigualdade e as barreiras sociais eram reais, e ela não queria se machucar ou machucá-lo. Mas, no fundo, ela não conseguia ignorar o que sentia. Naquela noite, enquanto tentava dormir, Marina ouviu uma batida suave na janela.
Assustada, ela se levantou e abriu a cortina. Para sua surpresa, era Arthur, parado do lado de fora, com um sorriso travesso no rosto. "Você está louco?" sussurrou ela, abrindo a janela. "Talvez", respondeu ele, "mas eu precisava te ver." Marina olhou para ele, dividida entre a razão e o coração. Ela sabia que estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo. Antes que Marina pudesse responder, passos apressados ecoaram no corredor do orfanato. Alguém estava vindo e ela sabia que, se fossem flagrados, as consequências seriam desastrosas. Marina congelou ao ouvir os passos no corredor. Seu coração batia tão forte que ela teve medo de que o som ecoasse pelo quarto. Arthur, do lado de fora, percebeu a tensão no rosto dela e sussurrou: "Tem alguém vindo?" Ela assentiu rapidamente, fechando a janela com cuidado enquanto olhava, por cima do ombro. "Você precisa ir embora, agora!" Arthur hesitou, mas ao ver o desespero nos olhos dela, deu um passo para trás, desaparecendo na escuridão da noite. Marina respirou fundo, tentando parecer calma, enquanto os passos ficavam cada vez mais próximos. A porta do quarto se abriu e Dona Célia entrou, segurando uma lanterna. "Marina, está tudo bem?" perguntou a diretora, olhando ao redor do quarto. "Sim, tudo bem. Eu só estava lendo e não consegui dormir", respondeu Marina, tentando soar casual. Dona Célia estreitou os olhos, mas não disse nada. "Vá dormir. Amanhã você tem um longo dia de trabalho." "Claro, boa noite", disse Marina, aliviada quando a diretora fechou a porta e se afastou. Ela esperou alguns minutos antes de se aproximar novamente da janela. Olhou para fora, mas Arthur já havia desaparecido. Marina sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Ele era tão diferente de tudo que ela conhecia, mas ao mesmo tempo era perigoso tê-lo por perto. Na manhã seguinte, Arthur estava sentado em um café no centro da cidade, esperando por Marina. Ele sabia que ela passava por ali todos os dias, antes de ir para a livraria, e estava decidido a vê-la novamente. Quando finalmente a viu, caminhando com passos rápidos e cabeça baixa, ele se levantou e a chamou. "Marina!" Ela parou, surpresa, e olhou ao redor antes de vê-lo. "Arthur, o que você está fazendo aqui?" "Eu precisava falar com você", ele disse, aproximando-se. "Sobre ontem à noite..." "Você não pode fazer isso", interrompeu Marina, olhando ao redor, para se certificar de que ninguém os observava. "Se alguém nos vir juntos, vai ser um problema, para mim, principalmente." "Eu sei que é complicado, mas você não entende. Eu não consigo parar de pensar em você", disse Arthur com sinceridade. Marina balançou a cabeça, tentando ignorar o aperto no peito. "Arthur, isso não vai funcionar. Você é de um mundo completamente diferente. Sua família nunca vai aceitar isso." "Eu não me importo com o que minha família pensa", respondeu ele com firmeza. "Mas eu me importo", disse Marina, a voz baixa, mas cheia de emoção. "Eu já enfrento preconceito todos os dias. Não preciso de mais complicações na minha vida." Arthur ficou em silêncio por um momento, sentindo o peso das palavras dela. Ele sabia que ela estava certa, mas também sabia que não podia simplesmente desistir. "Me dê uma chance", pediu ele. "Eu só quero te conhecer melhor. Não estou pedindo nada além disso." Marina olhou para ele hesitante. Ela sabia que estava brincando com fogo, mas algo dentro dela queria acreditar que ele era diferente. "Tá bom", disse ela finalmente. "Mas só como amigos." Arthur sorriu. "Amigos. Eu aceito." Os dias seguintes trouxeram uma rotina inesperada para Marina. Arthur aparecia na livraria durante o intervalo do trabalho dela, e os dois passavam o tempo conversando. Ele ouvia com atenção enquanto ela falava sobre sua infância no orfanato, suas dificuldades e seus sonhos. Ela, por sua vez, começou a enxergar um lado de Arthur que ninguém mais parecia conhecer. Ele não era apenas o herdeiro de uma família rica, era um homem que carregava suas próprias frustrações e inseguranças.
Mas, enquanto eles se aproximavam, o mundo ao redor começava a perceber. Na mansão dos Albuquerque, Vera estava cada vez mais desconfiada do comportamento do filho. Ele saía de casa sem dar explicações e parecia mais distante do que nunca. Decidida a descobrir o que estava acontecendo, ela contratou um investigador particular para seguir Arthur. Quando as primeiras fotos chegaram, mostrando Arthur e Marina juntos na livraria, Vera sentiu o sangue ferver. "Isso é inaceitável", disse ela, mostrando as fotos para Carlos, o pai de Arthur. Carlos olhou para as imagens com um misto de surpresa e desdém. "É só uma distração. Ele vai superar isso." "Não podemos permitir que isso continue", insistiu Vera. "Essa garota vai destruir a reputação da nossa família." Carlos suspirou. "Eu vou falar com ele." Naquela noite, Arthur foi chamado ao escritório do pai. Carlos estava sentado atrás de uma enorme mesa de madeira com um copo de uísque na mão. "Arthur, precisamos conversar", começou ele com um tom sério. "Sobre o quê?", perguntou Arthur, já imaginando onde aquilo ia dar. "Sobre essa garota, Marina." Arthur sentiu o estômago revirar. "O que tem ela?" "Você sabe exatamente do que estou falando", disse Carlos. "Isso tem que parar, agora." "Por quê? Porque ela não é rica? Porque ela não é branca?", perguntou Arthur, a voz cheia de raiva. "Porque ela não pertence ao nosso mundo", respondeu Carlos com frieza. "E você sabe disso." "Eu não vou parar de vê-la", disse Arthur, levantando-se. "Se você continuar com isso, vai perder tudo", ameaçou Carlos. "Seu nome, sua herança, tudo pelo qual trabalhamos." Arthur olhou para o pai, incrédulo. "Vocês sempre se preocuparam mais com dinheiro do que comigo. Então, talvez eu não precise de nada disso." Ele saiu do escritório, batendo a porta, deixando Carlos furioso. Enquanto isso, Marina estava em seu quarto no orfanato, sentindo um peso no coração. Ela sabia que as coisas estavam ficando complicadas e que a cada dia se envolvia mais com Arthur. Mas, antes que pudesse pensar mais sobre isso, ouviu uma batida na porta. Era a dona Célia, com uma expressão séria. "Marina, precisamos conversar", disse ela. Marina sentiu um frio na espinha. "O que aconteceu?" "Recebi uma visita hoje. Uma mulher chamada Vera Albuquerque. Ela quer que você fique longe do filho dela." Marina sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ela disse que, se você continuar vendo Arthur, pode haver consequências para o orfanato. Não sei o que ela quis dizer, mas parecia uma ameaça. Marina ficou em silêncio, sentindo as lágrimas queimarem seus olhos. Ela sabia que Vera estava disposta a tudo para separá-los. Na manhã seguinte, Marina tomou uma decisão difícil. Ela escreveu uma carta para Arthur, deixando-a na livraria onde ele costumava encontrá-la. Quando ele chegou e abriu a carta, leu as palavras que temia. "Arthur, isso não vai funcionar, por favor, não me procure mais." Mas ao terminar de ler, Arthur percebeu algo estranho. As palavras finais da carta pareciam diferentes, como se alguém as tivesse escrito por ela. Arthur segurava a carta com força, os olhos fixos nas últimas palavras. "Por favor, não me procure mais." Algo não parecia certo. Ele conhecia a essência de Marina, sua forma de se expressar, e aquelas palavras finais soavam estranhas, frias, como se não fossem dela. Ele releu a carta várias vezes, tentando encontrar alguma pista. Mas por mais que tentasse, a única coisa que sentia era uma mistura de raiva e frustração. Ele sabia que sua mãe tinha algo a ver com aquilo. Vera Albuquerque era uma mulher que não media esforços para controlar tudo ao seu redor. E Arthur estava certo de que ela havia interferido. Sem perder tempo, ele deixou a livraria e dirigiu até o orfanato São Vicente. Não importava o que Marina havia escrito, ele precisava vê-la e ouvir a verdade diretamente dela. Marina estava no pátio do orfanato, sentada em um dos bancos de madeira, com o olhar perdido.
Desde a conversa com Dona Célia, ela não conseguia pensar em outra coisa. Vera Albuquerque havia deixado claro que não se importava em usar sua influência para prejudicar o orfanato, e Marina sabia que não poderia colocar as outras crianças em risco. Por mais que doesse, ela sabia que precisava se afastar de Arthur. Quando ouviu o som de um carro estacionando em frente ao portão, seu coração disparou. Ela se levantou rapidamente, tentando se recompor, mas assim que viu Arthur descendo do carro, soube que não conseguiria evitar aquele confronto. "Marina!" ele chamou, atravessando o portão com passos firmes. "Arthur, você não deveria estar aqui", disse ela, tentando manter a voz firme. "Eu li sua carta", respondeu ele, aproximando-se. "E eu sei que você não escreveu aquilo." Marina desviou o olhar, apertando as mãos. "Eu escrevi sim, é melhor assim." "Não, não é." Arthur parou na frente dela, olhando diretamente em seus olhos. "Marina, eu sei que minha mãe veio até aqui. Ela te ameaçou, não foi?" Marina ficou em silêncio, mas o olhar em seu rosto foi suficiente para confirmar as suspeitas de Arthur. "Ela não tem o direito de fazer isso", disse ele, a raiva evidente em sua voz. "Você não precisa se afastar por causa dela." "Arthur, você não entende", respondeu Marina, a voz embargada. "Ela não está ameaçando apenas a mim. Ela está ameaçando o orfanato, as crianças. Eu não posso colocar todos em risco por algo que nunca vai dar certo." "Por que você acha que não vai dar certo?", perguntou ele com intensidade. "Por que você acha que somos tão diferentes assim?" "Porque nós somos", disse Marina, com lágrimas nos olhos. "Você pode não se importar com o que as pessoas pensam, mas eu me importo. Eu enfrento o preconceito todos os dias e não quero que você tenha que passar por isso também." Arthur deu um passo mais perto, segurando as mãos dela. "Eu não me importo com o que as pessoas pensam, Marina. Eu me importo com você." Ela sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto, mas antes que pudesse responder, Dona Célia apareceu no pátio. "Marina, o que está acontecendo aqui?", perguntou a diretora, olhando de Arthur para Marina com uma expressão preocupada. "Eu já estava indo embora", disse Arthur, soltando as mãos de Marina. Ele olhou para ela uma última vez antes de se virar e sair pelo portão. Marina ficou parada, sentindo o peso da situação. Ela sabia que precisava proteger o orfanato, mas também sabia que estava sacrificando algo importante. Naquela noite, Arthur voltou para casa determinado. Ele entrou no escritório da mãe sem bater, pegando-a de surpresa. "Você foi longe demais", disse ele, jogando a carta em cima da mesa dela. Vera olhou para a carta com desdém. "Eu fiz o que era necessário para proteger nossa família." "Proteger nossa família? Ou proteger sua reputação?", perguntou Arthur, a voz cheia de desprezo. "Essa garota não é para você, Arthur", disse Vera com frieza. "Ela nunca vai se encaixar no nosso mundo. Talvez eu não queira fazer parte desse mundo", respondeu ele, cruzando os braços. Vera ficou em silêncio por um momento, avaliando o filho. "Você acha que está apaixonado por ela, mas isso é apenas uma fase. Você vai superar." "Não é uma fase", disse Arthur com firmeza. "E eu não vou desistir dela." "Se continuar com isso, vai perder tudo", ameaçou Vera. Arthur riu sem humor. "Tudo o quê? Uma família que nunca se importou comigo de verdade? Um nome que só traz expectativas e controle? Pode ficar com tudo isso, mãe. Eu prefiro ser feliz." Vera ficou em silêncio enquanto o Arthur saía do escritório batendo a porta com força. Nos dias seguintes, Arthur tentou entrar em contato com Marina, mas ela evitava todas as tentativas. Ele ia até a livraria, mas ela sempre arranjava uma desculpa para não falar com ele. Marina estava tentando seguir em frente, mas cada vez que via Arthur, sentia o coração apertar. Ela sabia que ele estava sendo sincero, mas também sabia que o mundo ao redor deles não permitiria que fossem felizes juntos. Tudo mudou em uma tarde, quando Marina recebeu uma ligação inesperada. Era uma das crianças do orfanato, chorando. Ao telefone,
Marina, a dona Célia está muito nervosa. Um homem veio aqui dizendo que o orfanato pode ser fechado. Marina sentiu o sangue gelar. O quê? Quem disse isso? Eu não sei, respondeu a criança. Mas ele disse que era por causa de você. Marina desligou o telefone e correu para o orfanato. Quando chegou, encontrou Dona Célia sentada no escritório, com a cabeça entre as mãos. O que aconteceu? Perguntou Marina ofegante. Recebemos uma notificação, disse Dona Célia, entregando um envelope. Eles estão dizendo que o orfanato não está cumprindo algumas normas e que podemos ser fechados. Marina abriu o envelope e leu as palavras com dificuldade. Era evidente que aquilo era uma manobra para pressioná-la. Isso é culpa minha, disse. Marina, sentindo as lágrimas escorrerem. Não diga isso, respondeu Dona Célia, mas precisamos resolver isso rápido. Se não conseguirmos provar que estamos em conformidade, não sei o que vai acontecer. Marina sabia que aquilo era obra de Vera Albuquerque. E sabia que, se quisesse proteger o orfanato e as crianças, precisaria enfrentar a mulher que estava por trás de tudo. Naquela noite, Marina tomou uma decisão. Ela foi até a mansão dos Albuquerque determinada a confrontar Vera. Quando a porta se abriu, Vera estava parada ali com um sorriso frio no rosto. Eu sabia que você viria, disse Vera. Eu não vou deixar você destruir o orfanato, respondeu Marina com firmeza. Então, vamos ver até onde você está disposta a ir, disse Vera enquanto a porta se fechava atrás delas. Marina sentiu o peso da porta se fechar atrás dela. Estava agora frente a frente com Vera Albuquerque, a mulher que simbolizava tudo. O que ela temia: poder, preconceito e controle. Mas naquele momento, Marina não tinha medo. Ela estava ali por algo maior do que ela mesma. Você quer destruir o orfanato por algo que eu não fiz de errado, começou Marina com a voz firme. Mas eu não vou deixar você fazer isso. Vera, sentada em uma poltrona de couro impecável, olhava para Marina com um sorriso frio. Você acha que pode vir até aqui e me desafiar? Você realmente acredita que tem algum poder contra mim? Eu não tenho poder, mas tenho a verdade, respondeu Marina. E se você acha que pode me intimidar, está enganada. Eu não vou deixar que você prejudique crianças inocentes por causa do seu orgulho. Vera cruzou as pernas, ajustando o colar de pérolas no pescoço. Você é ingênua, Marina. Não percebe que está arrastando o Arthur para um mundo que não é dele? Ele não pertence ao seu mundo, assim como você não pertence ao dele. Você está certa, disse Marina, surpreendendo Vera. Nós viemos de mundos diferentes. Mas isso não significa que ele não possa escolher o que quer para a vida dele. Você não tem o direito de decidir isso por ele. Vera estreitou os olhos, percebendo que Marina não era tão fácil de intimidar quanto pensava. Eu não estou decidindo por ele. Estou protegendo ele. E se você realmente se importasse com o Arthur, faria o mesmo. Marina deu um passo à frente, encarando Vera de perto. Eu me importo com ele. É por isso que estou aqui. Mas o que você está fazendo não é proteção, é controle. Você não quer o melhor para ele. Quer que ele continue sendo a extensão do seu ego. Vera ficou em silêncio por um momento, claramente irritada com a audácia de Marina. Mas antes que pudesse responder, a porta da sala se abriu e Arthur entrou. Marina? Ele parou, surpreso ao vê-la ali. O que está acontecendo? Arthur, por favor, saia. Isso não é da sua conta, disse Vera, levantando-se da poltrona. É exatamente da minha conta, respondeu ele, aproximando-se de Marina. O que você está fazendo aqui? Eu vim resolver isso, disse Marina, olhando para ele com sinceridade. Sua mãe está ameaçando o orfanato. Eu não podia ficar parada. Arthur virou-se para a mãe, a raiva evidente em seu rosto. Você está ameaçando o orfanato? Isso é baixo até para você. Eu fiz o que precisava ser feito, respondeu Vera sem se abalar. Essa garota está te destruindo, Arthur.
E eu não vou permitir isso. Você não entende, não é? Disse Arthur, a voz carregada de emoção. Eu amo a Marina, e nada do que você fizer vai mudar isso. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Marina olhou para Arthur, surpresa com a declaração, enquanto Vera parecia congelada no lugar. Você acha que isso é amor? Disse Vera finalmente com um tom de desprezo. Isso é uma ilusão. E quando essa ilusão acabar, você vai perceber o erro que cometeu. Se for um erro, é meu para cometer, respondeu Arthur. Mas eu não vou desistir dela. E se você continuar tentando prejudicar o orfanato, eu vou expor tudo o que você está fazendo. Vera riu, mas havia uma tensão em sua voz. Você não tem ideia do que está dizendo, Arthur. Eu sou a única coisa que mantém essa família intacta. Você não sobreviveria sem mim. Talvez eu não precise sobreviver com você, disse ele pegando a mão de Marina. Vamos embora. Arthur, começou Marina hesitante. Eu não vou deixar você enfrentar isso sozinha, disse ele, olhando para ela com determinação. Antes que Vera pudesse dizer mais alguma coisa, Arthur e Marina saíram da sala, deixando-a sozinha, furiosa e impotente. No carro, enquanto Arthur dirigia, Marina olhava pela janela, tentando processar tudo o que havia acontecido. Você não precisava fazer isso, disse ela, finalmente. Sim, eu precisava, respondeu Arthur. Eu já deixei minha mãe controlar minha vida por tempo demais. Não vou deixar que ela controle isso também. Mas e agora? Ela não vai desistir tão fácil. Deixe que ela tente, disse ele com um sorriso. Nós vamos encontrar uma solução para o orfanato, eu prometo. Marina sentiu uma onda de alívio e gratidão, mas também sabia que o caminho à frente seria difícil. Enquanto isso, na mansão, Vera estava no telefone falando com alguém em voz baixa. Eu quero que você descubra tudo sobre ela, disse ela com um tom frio. Se há algo que possa ser usado contra ela, eu quero saber. Do outro lado da linha, o investigador particular assentiu. Pode deixar, senhora Albuquerque, vou cuidar disso. Vera desligou o telefone, um sorriso sombrio no rosto. Vamos ver até onde você consegue ir, Marina. Marina segurava a foto em suas mãos trêmulas, o coração batendo descompassado. Ela reconhecia o homem na imagem, um fantasma do passado que ela havia enterrado há muito tempo. A mensagem anexada à foto era clara. Se você não quiser que isso venha à tona, fique longe do Arthur. Ela sabia que aquilo só podia ser obra de Vera Albuquerque. A mulher estava disposta a tudo para separá-los e agora havia encontrado uma arma poderosa. Marina sentiu o peso da decisão que precisava tomar. Naquela noite, enquanto as crianças do orfanato dormiam, ela ficou sentada na cama, olhando para a foto. As memórias dolorosas daquele período de sua vida voltaram com força total. Ela sabia que, se Vera expusesse aquilo, não apenas sua reputação estaria em risco, mas também o futuro do orfanato. No entanto, no fundo de seu coração, Marina também sabia que não poderia viver fugindo do passado. Ela havia construído uma nova vida, e Arthur era uma parte importante dela agora. No dia seguinte, Marina decidiu enfrentar a situação de frente. Ela foi até a mansão dos Albuquerque novamente, mas desta vez não era para pedir ou implorar. Era para encerrar aquela guerra de uma vez por todas. Vera a recebeu no mesmo escritório luxuoso de antes, com um sorriso satisfeito no rosto. Eu sabia que você voltaria, disse Vera, cruzando os braços. Eu vim porque estou cansada dos seus jogos, respondeu Marina com firmeza. Vera arqueou uma sobrancelha. Jogos? Eu só estou protegendo meu filho de alguém que não pertence ao nosso mundo. Você não está protegendo ninguém, disse Marina. Está apenas tentando controlar a vida dele porque tem medo de perder o poder que acha que tem. Vera riu, mas havia algo de amargo em seu tom.
Você é corajosa, eu admito, mas coragem não vai te levar muito longe. Essa foto, ela pegou uma cópia da imagem e a balançou no ar. Pode destruir tudo o que você construiu. Marina respirou, fundo, reunindo toda a força que tinha. Você pode fazer o que quiser com essa foto, pode espalhar por toda a cidade se quiser, mas isso não vai mudar quem eu sou. Eu não tenho vergonha do meu passado, porque ele me tornou a pessoa que sou hoje. Vera ficou em silêncio, surpresa com a resposta de Marina. Se você acha que isso vai me afastar do Arthur, está enganada, continuou Marina, porque o amor que sentimos um pelo outro é mais forte do que qualquer ameaça que você possa fazer. Nesse momento, Arthur entrou no escritório. Ele havia ouvido parte da conversa e olhava para Marina com admiração e orgulho. Eu sabia que você era forte, mas hoje você me provou que é ainda mais incrível do que eu imaginava, disse ele, aproximando-se de Marina. Arthur, isso não é da sua conta, disse Vera, tentando recuperar o controle da situação. É completamente da minha conta, respondeu ele encarando a mãe. Você passou a vida inteira tentando me moldar à sua imagem. Mas eu não sou você, mãe, e eu não quero ser. Você está jogando sua vida fora por uma garota que não tem nada a oferecer, disse Vera com frieza. Ela tem mais a oferecer do que você jamais terá, respondeu Arthur. Ela me oferece amor, honestidade e coragem. Coisas que você nunca soube me dar. Vera ficou em silêncio, chocada com as palavras do filho. Pela primeira vez, parecia que ela estava percebendo que havia perdido o controle sobre ele. Arthur pegou a mão de Marina e olhou nos olhos dela. Eu não me importo com o que aconteceu no seu passado. Eu só quero construir um futuro com você. Marina sentiu as lágrimas escorrerem, mas dessa vez eram de alívio e felicidade. Nos meses seguintes, Arthur e Marina trabalharam juntos para salvar o orfanato. Com a ajuda de contatos que Arthur havia feito ao longo dos anos, eles conseguiram arrecadar fundos suficientes para reformar o prédio e atender às exigências legais. A luta não foi fácil, mas no final, o orfanato foi salvo. Marina continuou trabalhando lá, enquanto Arthur se afastou da família e começou a construir sua própria carreira longe da sombra dos Albuquerque. Quanto a Vera, ela nunca aceitou completamente a relação entre Arthur e Marina, mas, com o tempo, percebeu que não tinha mais poder sobre o filho. Ela se retirou para sua mansão, isolada e amarga, enquanto Arthur e Marina seguiam em frente com suas vidas. Epílogo. Anos depois, Marina e Arthur estavam no pátio do orfanato, agora reformado e cheio de vida. As crianças corriam e brincavam ao redor deles, enquanto eles observavam com sorrisos nos rostos. Você acha que tudo isso valeu a pena? Perguntou Marina, olhando para Arthur. Sem dúvida, respondeu ele, segurando a mão dela. Você é a melhor decisão que já tomei na minha vida. Marina sorriu, sentindo o calor do amor e da paz que finalmente haviam encontrado. Eles sabiam que o caminho tinha sido difícil, mas juntos haviam provado que o amor verdadeiro era mais forte do que qualquer obstáculo.